Olá, amigos, tudo bem? Vim aqui convidá-los para visitar comigo o Monumento aos Heróis do Genipapo, localizado às margens da BR-343, em Campo Maior, Piauí. Nesse local, travou-se a maior e mais sangrenta batalha pela independência do Brasil. Era de interesse de Portugal que as terras piauienses continuassem sob seu domínio. Elas eram fundamentais para o controle da região norte e nordeste do país. Por isso enviou para cá um governador das armas, experiente em combates, Fidié, que lutou contra campo-maiorenses, cearenses, maranhenses em nosso território. Para saber mais, venha conosco nessa nossa viagem pela nossa grande história. Estamos aqui em frente à Praça Bonaprimo, local onde cerca de 2.000 homens se encontraram na madrugada do dia 13 de março de 1823, com a intenção de combater aqueles que não queriam a independência do Brasil. Lideradas por Fidié, tropas portuguesas avançavam sobre Campo Maior, vindas de Parnaíba, e os piauienses, que em sua maioria eram campo-maiorenses, estavam também acompanhados de tropas do Estanhado, hoje União, do Ceará e do Maranhão. Não podemos esquecer da figura emblemática do vaqueiro, do roceiro, do negro e do índio, os quais deram suas vidas nessa luta que é considerada heróica no processo de independência do Brasil. Da Praça Bonaprimo, nos dirigimos ao Monumento aos Heróis do Genipapo, localizado na BR-343, já fora da zona urbana de Campo Maior. Vemos aqui um arco que representa 2 machados, ferramentas usadas na Batalha do Genipapo. Um pouco mais adiante, podemos ver a mata, próxima ao rio Genipapo, na qual ocorreu o combate, onde vidas foram ceifadas em prol da independência. E logo mais aqui vemos o Monumento aos Heróis do Genipapo, inaugurado no ano de 1974 durante o governo Alberto Silva. Bem, agora estamos aqui nos aproximando do Monumento aos Heróis do Genipapo, monumento bem amplo, onde você tem uma base com muitas informações. Na parte superior dá para você ter uma visão bem ampla do local. Você vê ali a presença de peças de artilharia, né? Canhões. Não se pode dizer com certeza se esses canhões foram utilizados durante a batalha. O que se sabe é que Fidié tinha 11 peças de artilharia, mas não podemos dizer que essas aqui são as mesmas peças que foram utilizadas lá durante o combate. Ali você já consegue observar a presença de figuras emblemáticas que lutaram durante a Batalha de Genipapo: o roceiro, o vaqueiro e Leonardo das Dores, Castelo Branco. Aqui você vê em destaque o roceiro, não é? Com a sua foice tradicional, o senhor Leonardo das Dores, Castelo Branco. Aqui o vaqueiro, mais uma vez. E em relação ao senhor Leonardo das Dores, ele que estava preso durante a batalha, mas é considerado um dos grandes articuladores do movimento. Estava preso pelos portugueses, que ele foi capturado antes. E ainda se questiona aqui no local que deveriam ser homenageados também o índio e o negro, pois eles estiveram no campo de batalha. Bem, nós estamos aqui com o senhor Miranda, que é o curador aqui, o cuidador aqui do Monumento aos Heróis do Genipapo. E nós vamos fazer aqui algumas perguntas para ele. Em primeiro lugar, queria agradecer por ele receber a gente aqui muito bem. É uma satisfação nossa. E eu queria que o senhor dissesse, Miranda, primeiro, quanto tempo o senhor é curador aqui do monumento? Bom, eu comecei a trabalhar aqui no ano de 2003. Portanto, agora em 2023,
Eu já vou completar 20 anos que trabalho aqui. Certo. O senhor viu muitas transformações acontecerem aqui no monumento, não é? Uma das mais recentes foi a inclusão aqui dessas estátuas, não é? O que o senhor tem a dizer aqui para nós sobre a inclusão aqui do roceiro e do vaqueiro, junto aqui ao Castelo Branco, o senhor Castelo Branco? Essa homenagem ao vaqueiro e ao da roça foi muito justa. Só que, na minha opinião, eu acho que o vaqueiro tinha que ser um pouquinho mais comum, porque aí eu vejo ele muito bonito, os olhos verdes, roupa muito boa, cavalo muito zelado. Ele representa mais o fazendeiro do que o próprio vaqueiro. E o roceiro também, eu considero também muito bonito, bem trajado, roupa muito boa, os olhos verdes, muito bonito. Este também representa o fazendeiro. Eu acho assim, que tinha que ser uma pessoa mais comum para poder ficar mais adequado com a nossa história. Seu Miranda, outra coisa que muitos que vêm aqui se questionam é a questão do cemitério que fica logo aqui atrás. Esse cemitério, pelos relatos que o senhor recebeu aqui, pelas informações que o senhor tem, pelo que o senhor andou lendo, o que o senhor tem a dizer para a gente? Porque algumas pessoas questionam se realmente as pessoas que lutaram na Batalha de Genipapo, elas foram enterradas aqui, ou se esse cemitério é apenas uma coisa simbólica. Como é que chega esse relato até o senhor? Bom, o cemitério, eu quando muito jovem, eu criei quase fosse uma obsessão. Eu botei na cabeça que eu tinha que saber alguma coisa da Batalha de Genipapo. Então eu tive uma luta muito grande procurando filho de sobrevivente da Batalha de Genipapo e neto. Eu vi mais neto que filho. Filho eu vi muito pouco, mas neto eu vi muito. Neto que viu o vovô sobrevivente. Então eu colhi muitos relatos durante todos esses anos. Foi muitos anos, foi 35 anos eu procurando esse povo. Andei, cortei chão daqui até sair no estranhado. Eu retalhei esse território, andei em outra cidade portuguesa, andei em várias cidades portuguesas. E os relatos mais para o nosso povo local. Cada pessoa que eu falava era unânime a dizer que o cemitério é de verdade, que todos que morreram na Batalha de Genipapo foram enterrados aqui nesse cemitério, e os feridos que foram levados para as casas deles para tentar o tratamento. Naquela época não tinha hospitais, não tinha uma bodega para dizer, vai comprar uma cibalena, por exemplo. Não existia isso. O remédio que tinha naquela época era simplesmente o pedido a Deus para fazer um milagre, o chá de raiz de pau e reza. Eles foram ficando no sofrimento, prostrado até o dia que morria. Alguns deles sobreviveram acima de 2 anos. Durante 2 anos, o dia que morria menos, morria 4 pessoas. Tinha dia de morrer 24 pessoas nesses períodos. No dia menos que morreram 4 pessoas. Foi 2 anos morrendo gente. E aqueles que sobreviveram acima de 2 anos, que morreram algum tempo depois, esse pessoal não foram mais considerados consequência da batalha, que eu não concordo. Porque se tivesse existido um tratamento para esse pessoal, e ele tivesse feito o tratamento, tivesse ficado bom, tivesse voltado convívio do trabalho, eu dizia que não tinha mais sido da coisa. Mas esse pessoal nunca mais se levantaram de uma cama. Morreram 2 anos e meio, 3 anos, aqueles que só passou dos 2 anos. Morreram algum tempo depois, e aí não foi mais condenado. Eu considero que até o que morreu, o tanto de ano que ele morreu depois, ele foi consequência da Batalha de Genipapo. Que não existia um tratamento, mas a lei diz que realmente só foi considerado até 2 anos, que eu considero 2 anos foi muito pouco, porque não teve um tratamento, não tinha médico, não tinha nada. Então, se você for calcular 2 anos, 4 pessoas, como diz, o dia que morreu menos, vamos calcular o menos. 2 anos são 730 dias, vezes 4, só aí dá 2.920 pessoas. Com os quase 500 que morreram porque foi enterrado no dia, eu não tenho dúvida. A Batalha de Genipapo foram de 3.500 pessoas partindo, os que estão enterrados aqui nesse cemitério, fora os portugueses. Os portugueses, a história diz que morreram 116 e ficou 60 feridos abandonados que morreram também. Foi muito ferido português que puderam acompanhar na fuga junto com o Fidier. Mas desde daí nós não tivemos notícia que se morreu algum desses que foram embora junto com o Fidier, nós não tivemos a capacidade de saber notícia se morreu algum desses. Eu sei que os que ficaram abandonados junto com os daqui do nosso território,
esses morreram todos. Então é enterrado juntamente nesse cemitério aqui também. Todos eles, tinha um desses relatos que ele, a história tudo parecida, ele todos diziam que todos morreram e foram enterrados aqui. Ele podia estar lá onde ele estivesse. O assunto era esse, morreu fulano de tal. E agora, rapaz, tem que ir lá, vamos lá, nós temos que botar tudo junto, que todos morreram por uma causa. Essa era a história que eles diziam. Todos os meus relatos que eu vi durante esses anos, foi essa história que eu escutei durante esses anos. Que não foi pouco, foi muito. Estamos agora adentrando aqui no cemitério do Monumento aos Heróis do Genipapo. Estamos na estação bem seca, pois já passa do meio do ano. Tem muitas árvores de peso típicas da região. E aqui vemos os primeiros túmulos. Túmulos bem simples, dispostos à contemplação. E também vemos do outro lado também muitos túmulos. Aqui a carnaúba, outra árvore típica da região. E dando prosseguimento à nossa caminhada, tem muitos túmulos dispostos desses heróis que lutaram pela independência do nosso país. E do outro lado vemos um túmulo mais organizado, um túmulo mais trabalhado. E também vemos aqui as pétalas de ipês que caem como se exaltassem as figuras dessas personalidades, dessas pessoas que lutaram pela nossa independência. Quanto ao número de mortos, há divergências, mas nos apeguemos aqui ao grande historiador Monsenhor Chaves, que relata que o capitão Luiz Rodrigues Chaves informou ao governo do Ceará que houveram mais de 400 mortos, a maior parte do inimigo. Lembrando que o capitão Luiz Rodrigues Chaves era um dos comandantes das tropas campo-maurenses. Já Fidier fala em 542 prisioneiros, mais de 200 entre mortos e feridos. Quanto às suas perdas, há relatos de 16 soldados, um sargento, um alferes, um capitão e 60 homens feridos. Os relatos divergem, mas a bravura, a coragem e a determinação desses homens não divergem. Eles lutaram por um mundo melhor, por um país melhor. E aqui ainda temos um obelisco e um crucifixo homenageando essas almas que deram o seu melhor pelo Brasil. Bem, nós estamos aqui diante de um obelisco, que foi feito em homenagem à Batalha do Genipapo. Esse obelisco ele foi inaugurado em 1923, quando completava-se exatamente 100 anos da Batalha do Genipapo. E a intenção era essa, lembrar a todos que são da região ou não a importância dessa batalha. Então ele está erigido aqui desde esse momento. Ao lado do obelisco, nós temos aqui também um crucifixo que foi erguido. E nesse crucifixo você vê que está depositado aqui, logo abaixo do crucifixo, na base, você vê que está depositado muitas imagens de santos, imagem de cabeças de madeira, flores. Parece que a população, pelo que a gente tem relato, ela paga promessa, trazendo isso aqui devido às graças alcançadas junto às almas do batalhão do Genipapo. Aqui ao lado você vê a região onde ocorreu o campo de batalha. Logo após aqui você passa a região ainda que está o cemitério da Batalha de Genipapo. Você vê ao fundo a região onde ocorreu o campo de batalha. De um lado, do lado de lá, em princípio estariam os portugueses e do lado de cá os campo-maurenses. Mas em uma estratégia utilizada pelos portugueses, eles acabaram conseguindo passar para o lado de cá e os campo-maurenses, com os cearenses e outros, passaram ao lado de lá e ficaram desprotegidos em área aberta quando houve o confronto que resultou na Batalha de Genipapo. Uma batalha que merece um reconhecimento não só do nosso município, da nossa cidade, do nosso estado, mas também que tem que ter um reconhecimento nacional diante do processo de independência do Brasil, que ela contribuiu de forma salutar. Bem, nós estamos aqui no topo do Monumento aos Heróis do Genipapo, na base, onde fica um dos pontos mais altos do monumento. Aqui ao fundo você pode perceber ao longe a cidade de Campo Maior. Naquele
quando os campo-maiorenses partiram daquela vila para cá, a mais ou menos a uma distância de 9 quilômetros, hoje bem mais próximo. Você pode perceber que é um local que hoje é bem cuidado, falta alguma estrutura, a gente não pode negar, mas já há uma perspectiva de melhora. Uma reforma recente foi feita neste monumento que foi inaugurado no ano de 1974. Aqui você continua observando uma região vasta, né? Nossas campinas, os nossos carnaubais. Mais à frente você vai poder observar mais de perto e mais um pouco do alto o campo de batalha que ocorreu logo ali na frente. Então é um local muito bonito, muito simbólico, cheio de uma energia que você pode visitar para poder conhecer um pouco dessa história, que é a história do nosso Campo Maior, da nossa Batalha de Genipapo. Local cheio de uma energia vibrante, embora tenha sido um momento da história em que as pessoas se sacrificaram pela independência do Brasil, mas que você pode estar aqui visitando. Estamos em cima de um monumento construído na perspectiva moderna, não é? Você vê aqui como se fosse um grande obelisco que aponta para o céu, não é? Com a intenção de saudar aqueles homens, aquelas almas que partiram para a eternidade no seu ato de bravura e heroísmo.